quando tudo parece dar errado, quando os planos desmoronam um a um, quando a fé fica silenciosa e o coração se pergunta, em segredo, se ainda existe um amanhã. Já houve noites em que você se deitou cansada, não apenas do corpo, mas da alma. Já houve dias em que você fez tudo certo e mesmo assim tudo deu errado. Já houve momentos em que você orou, esperou, confiou e ainda assim perdeu. A Bíblia não começa com pessoas vitoriosas, ela começa com pessoas quebradas, feridas, confusas, sem entender por que Deus permitiu que tudo saísse do controle. Há histórias que não começam com milagres, mas com perdas. Não começam com celebrações, mas com despedidas. Não começam com portas abertas, mas com caminhos fechados. E talvez seja exatamente aí que a sua história se encontra agora. Existe um silêncio perigoso. Quando tudo dá errado, um silêncio que faz a fé parecer distante. Um silêncio que faz o coração perguntar se Deus ainda vê, ainda ouve, ainda se importa. Mas e se o colapso não for o fim? E se o caos for apenas o início de algo que você ainda não consegue enxergar? E se Deus estiver trabalhando justamente no momento em que você pensa que ele se calou? A Escritura nos conduz por histórias onde tudo deu errado antes de dar certo. Histórias onde a perda foi o portal do recomeço, onde a humilhação precedeu a honra, onde a escassez preparou o caminho da provisão. Ruth perdeu tudo: terra, futuro, proteção, segurança. José perdeu tudo: família, dignidade, liberdade, identidade. Ambos entraram em noites longas, profundas, aparentemente sem sentido, e ainda assim Deus estava lá. Talvez hoje você se veja como Ruth, caminhando sem garantias, sustentando responsabilidades que parecem pesadas demais para os seus ombros. Talvez você se sinta como José, traída por quem deveria proteger, esquecida por quem prometeu lembrar. Mas existe uma verdade silenciosa que atravessa toda a Bíblia. Deus não desperdiça dor. Deus não abandona processos. Deus não termina histórias no capítulo da perda. O que parece atraso pode ser preparo. O que parece rejeição pode ser reposicionamento. O que parece fracasso pode ser a mão invisível de Deus te movendo para o lugar certo, no tempo certo, da forma certa. Permaneça até o final. Há revelações que só se manifestam quando a história inteira é contada. Há sentidos que só surgem quando o sofrimento encontra a promessa. E talvez, ao atravessar essas histórias bíblicas de recomeço, você descubra algo surpreendente, que Deus ainda está escrevendo a sua. Escreva nos comentários um versículo que sustenta a sua fé nos dias difíceis. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que te alcança agora. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não por um canal, mas pela continuidade da mensagem. Porque quando tudo dá errado, Deus ainda está no controle, e o recomeço quase sempre começa no silêncio, antes que a redenção se manifeste. A Bíblia sempre nos conduz pelo cenário do caos. Nenhuma história de recomeço nasce em solo estável. Ela nasce em terra rachada, em tempos confusos, em sociedades espiritualmente fragilizadas. Nos dias de Ruth, Israel vivia um período sombrio. Era o tempo dos juízes, um tempo marcado por instabilidade política, ausência de liderança firme e colapso espiritual. A própria Escritura descreve aqueles dias com uma frase perturbadora. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A fé havia se tornado fragmentada. O povo oscilava entre obediência e rebeldia. A aliança com Deus era lembrada em momentos de medo, mas esquecida nos dias de conforto. Como consequência, a terra sofreu com fome, escassez e insegurança. A fome não era apenas agrícola, era espiritual, era moral, era relacional. Homens abandonavam suas responsabilidades, famílias se deslocavam em busca de sobrevivência. Mulheres ficavam vulneráveis em uma sociedade que não lhes oferecia proteção. Estrangeiros eram vistos como ameaça, não como próximos. Moabe, a terra para onde Ruth estava ligada, carregava sua própria carga histórica de tensão com Israel. Havia
conflitos antigos, preconceitos enraizados, memórias de hostilidade. Era um cenário onde a dor não encontrava facilmente acolhimento. Já nos dias de José, o pano de fundo não era menos turbulento. As famílias patriarcais viviam sob tensões internas profundas. Inveja, favoritismo, competição e orgulho corroíam os laços familiares. O Egito, potência política e econômica da época, parecia simbolizar ordem, poder e prosperidade. Mas por trás de seus palácios havia sistemas de opressão, prisões injustas e hierarquias cruéis. Era uma nação forte, mas espiritualmente distante do Deus vivo, dentro da própria casa de Jacó. A desordem se instalava. Irmãos, competiam por atenção. Ressentimentos cresciam em silêncio. Traições eram planejadas longe dos olhos do Pai. Esse é o cenário onde Deus decide agir. Não em tempos ideais, não em contextos favoráveis, mas no meio do colapso humano, a Bíblia, ela não romantiza o passado. Ela expõe o pecado do povo, mostra líderes falhos, apresenta famílias quebradas, revela sistemas injustos. E talvez isso soe familiar demais, porque quando tudo dá errado hoje, também há crises políticas, insegurança econômica, famílias sobrecarregadas, mulheres exaustas emocionalmente, pessoas tentando sobreviver enquanto a fé luta para não se apagar. O contexto do recomeço quase sempre é esse: um mundo em desalinho, uma fé sendo testada e um coração perguntando se ainda há esperança. Mas é exatamente nesse ambiente que Deus começa a escrever histórias que atravessam séculos, histórias que não negam o caos, mas o atravessam, histórias que não ignoram a dor, mas a redimem. E quando o cenário parece estar à beira do colapso, é sinal de que algo está prestes a nascer. Permaneça até o final, porque o contexto explica a dor, mas o próximo capítulo revelará o coração humano dentro desse caos. Antes de serem símbolos de fé, Ruth e José foram pessoas reais, com emoções reais, com medos reais, com dúvidas que não aparecem de imediato nas entrelinhas do texto bíblico, mas que ecoam em cada decisão que tomaram. Ruth não era apenas uma estrangeira, ela era uma mulher jovem que perdeu o marido cedo demais. Uma mulher que viu seus sonhos de família se dissolverem em silêncio. Uma mulher que de repente precisava decidir se voltaria para o pouco que restava ou se seguiria para o desconhecido, sem garantias, sem promessas humanas, sem proteção social. Ela carregava luto, mas também responsabilidade, não apenas por si, mas por Noemi, uma mulher mais velha, amargurada pela dor, cansada demais para sonhar novamente. Quantas mulheres hoje também vivem assim, sustentando não só suas próprias dores, mas as dores de outros, segurando famílias inteiras com mãos que já tremem de cansaço, silenciando lágrimas para continuar funcionando. Ruth tinha medo, mas também tinha uma fé que ainda não sabia nomear, uma fé em construção, uma fé que não nasceu no conforto, mas na fidelidade diária. José, por sua vez, era jovem demais para carregar tanto peso, traído pelos irmãos, vendido como mercadoria, arrancado da presença do pai, da identidade, do futuro que imaginava. Ele não caiu de uma vez, ele foi descendo do campo para a cisterna, da cisterna para o deserto, do deserto para a escravidão, da escravidão para a prisão. Cada etapa corroendo um pouco mais da esperança. José conheceu o medo de ser esquecido, a angústia de ser injustiçado, o conflito interno entre confiar em Deus e ceder ao ressentimento. E talvez você se reconheça aqui não como alguém que perdeu tudo de uma vez, mas como alguém que foi perdendo aos poucos a alegria, a leveza, a confiança, a si mesma, a uma dor silenciosa quando você faz o que é certo e ainda assim sofre. Quando você cuida, mas não é cuidada, quando você permanece fiel, mas não vê resultados imediatos. Ruth e José tinham algo em comum. Eles não entendiam o plano completo, eles apenas davam o próximo passo possível. E isso também é fé. A Bíblia não esconde que a fé deles era atravessada por dúvidas, que o coração deles precisava ser sustentado diariamente,
que o recomeço não veio como um evento mágico, mas como uma caminhada lenta. Talvez hoje sua fé esteja assim, não grandiosa, não exuberante, apenas sobrevivente. Mas Deus honra a fé que permanece, mesmo cansada. Deus vê a mulher que continua andando, mesmo sem respostas. Deus sustenta quem decide não desistir, mesmo sem entender. E antes que Deus mude o cenário, Ele começa trabalhando no coração. Permaneça até o final, porque quando o chamado de Deus se manifesta, Ele não ignora a dor, Ele a transforma. O chamado de Deus quase nunca acontece quando tudo está em ordem. Ele surge no meio do cansaço, no território da incerteza. No instante em que a alma já não tem forças para fingir, Ruth não recebeu uma visão celestial grandiosa. Ela recebeu algo mais profundo. Uma convicção silenciosa que queimava por dentro. Uma certeza que não vinha da lógica, mas da fidelidade. Diante de Noemi, sua sogra ferida pela perda, Ruth poderia voltar atrás. Poderia escolher o caminho mais seguro. Poderia preservar sua própria sobrevivência. Mas algo aconteceu naquele momento. Uma decisão que ecoa como um chamado divino atravessando séculos. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Não foi apenas uma promessa humana, foi um altar invisível sendo erguido no coração. Foi uma brasa viva, tocando a identidade de Ruth. Ela não sabia onde chegaria, mas sabia a quem pertenceria. José também teve seu chamado no lugar improvável. Não no palácio, mas no fundo da injustiça. Quando tudo lhe foi tirado, algo permaneceu: a presença de Deus. A Escritura repete com força: o Senhor estava com José. Essa presença não o livrou da dor imediata, mas o sustentou no processo. Chamado divino não grita, ele estremece por dentro. Ele ilumina o caminho apenas o suficiente para o próximo passo. Ele não explica tudo, ele convida a confiança. Talvez hoje você esteja exatamente aí, sem visão clara, sem respostas completas, mas sentindo algo queimando no coração. Uma voz suave dizendo: continue. Uma luz discreta apontando: permaneça. Um temor santo lembrando: eu estou com você. O chamado de Deus não ignora o medo. Ele atravessa o medo. Ele não elimina o cansaço. Ele dá sentido a ele. Escreva nos comentários aquilo que Deus tem sussurrado ao seu coração. Deixe seu like como gesto de reciprocidade a essa palavra que te alcança agora. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, como quem decide permanecer na presença. Porque quando Deus chama, Ele não promete facilidade, Ele promete presença. E a presença de Deus é suficiente para atravessar qualquer recomeço. Permaneça até o final, porque depois do chamado, vem a parte mais difícil da história. Quando Deus chama, Ele também envia. E quase sempre, Ele envia para algo que parece grande demais, difícil demais, impossível demais. Ruth não recebeu uma missão escrita, ela recebeu uma vida para reconstruir. Sem marido, sem filhos, sem garantias legais, sem proteção social. Seguir para Belém significava enfrentar o preconceito, significava ser vista como estrangeira, como alguém fora do lugar, significava colher restos nos campos, depender da misericórdia alheia, viver à margem. Deus não pediu conforto, pediu fidelidade, pediu permanência, pediu coragem para continuar quando tudo dizia para desistir. José também recebeu uma missão que parecia absurda: manter a integridade em um sistema injusto, ser fiel em uma casa que não era sua, honrar a Deus em um ambiente que não o reconhecia. Ele foi rejeitado pelos homens, traído pelos irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão. A missão de José não era subir, era permanecer. Permanecer íntegro quando ninguém estava olhando, permanecer fiel quando a injustiça gritava, permanecer confiante quando a promessa parecia distante. O custo emocional foi alto, solidão profunda, silêncio prolongado, esperas que pareciam não ter fim. Quantas mulheres hoje vivem essa mesma missão impossível, manter a fé em meio ao cansaço, cuidar quando
ninguém cuida. Continuar quando o reconhecimento não vem. A missão de Deus raramente vem acompanhada de aplausos. Ela vem acompanhada de resistência, de incompreensão, de noites longas. Mas existe algo que a Bíblia deixa claro. Deus vê o que ninguém vê. Deus honra o que ninguém valoriza. Deus sustenta quem decide obedecer, mesmo em lágrimas. Talvez você esteja exatamente no meio da missão impossível, fazendo o certo, pagando o preço, sentindo o peso e se perguntando se vale a pena. Permaneça até o final, porque antes da recompensa vem a parte mais dolorosa do processo, e é nela que Deus trabalha em silêncio. Toda obediência gera movimento. E todo movimento gera reação. Nem sempre aprovação, quase nunca facilidade. Quando Ruth decidiu agir, a dor não desapareceu. Ela apenas mudou de forma ela saiu do campo do luto e entrou no campo da exposição. Ruth foi colher espigas, sob o sol, curvada, anônima, dependente da permissão alheia. Cada passo era um lembrete de sua vulnerabilidade. Havia olhares, havia comentários, havia o peso silencioso de ser diferente. Ela estava fazendo o que era necessário para sobreviver, mas isso não a blindava da vergonha. Quantas mulheres hoje também seguem assim, fazendo o que precisa ser feito, trabalhando além do limite, sustentando a casa, a fé, os filhos, os vínculos, enquanto por dentro choram em silêncio. José, ao agir corretamente, também não encontrou alívio imediato. Ele encontrou resistência, encontrou falsa acusação, encontrou portas se fechando. Mesmo sendo fiel, foi lançado na prisão. Mesmo sendo íntegro, foi esquecido. Mesmo sendo justo, sofreu. Esse é um dos maiores choques da fé madura. Descobrir que obedecer a Deus não impede lágrimas, mas dá sentido a elas. As primeiras dores quase sempre vêm acompanhadas de desânimo, da sensação de ter feito tudo errado, da pergunta silenciosa: será que ouvi Deus corretamente? Há críticas que machucam mais porque vêm de quem não conhece a sua história. Há zombarias que doem porque atingem exatamente o ponto mais frágil. Há falhas que geram culpa. Mesmo quando você deu o seu melhor, Ruth poderia ter desistido. José poderia ter endurecido o coração. Mas ambos continuaram. Não porque eram fortes, mas porque foram sustentados. Talvez hoje você esteja nessa fase, já deu os primeiros passos. Já obedeceu e agora só sente cansaço. Escreva nos comentários aquilo que tem pesado no seu coração. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que te acompanha nesse processo. Permaneça até o final, porque Deus não abandona quem Ele começa a conduzir. As primeiras dores não são sinal de erro, são sinal de movimento. E quando Deus permite lágrimas, é porque Ele já preparou consolo. Mas esse consolo ainda será revelado. A Bíblia não conta histórias isoladas. Ela revela padrões espirituais. E quando observamos com atenção, percebemos que o recomeço sempre segue princípios claros, eternos e imutáveis. Ruth entra na história bíblica como alguém aparentemente improvável. Ela era moabita, e a lei de Israel carregava um histórico de exclusão contra Moabe por causa de antigos conflitos. Humanamente, ela não deveria estar ali. Espiritualmente, parecia fora do alcance da promessa. Mas Deus não se move por fronteiras humanas. Ele se move por alianças do coração. Quando Ruth decide permanecer, ela está praticando o que a Bíblia chama de ris de menos a fidelidade leal. Não uma emoção passageira, mas uma decisão constante de amar, permanecer e confiar mesmo quando não há garantias. É esse tipo de fidelidade que Deus honra. A lei permitia que os pobres colhessem as sobras dos campos. Aquilo que parecia humilhação era, na verdade, provisão planejada por Deus. Nada ali era acaso. Nada era improviso. O campo onde Ruth colheu pertencia a Boaz, e a Escritura afirma com delicadeza: por acaso entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Na linguagem humana, acaso; na linguagem divina, providência. José vive outro princípio espiritual:
profundo. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, a Bíblia repete uma frase-chave: o Senhor estava com José. Essa presença não o poupou da prisão, mas o fez prosperar dentro dela. Não prosperidade material imediata, mas crescimento interior, maturidade espiritual, preparo invisível. José interpretou sonhos porque antes aprendeu a interpretar dor. Governou porque antes aprendeu a servir. Foi exaltado porque antes foi esvaziado. A Escritura revela que Deus usa o tempo como ferramenta. O tempo não atrasa a promessa. O tempo molda o caráter que sustentará a promessa. Há simbolismo profundo nisso. Ruth colhe espigas. José interpreta sonhos. Ambos lidam com pequenas coisas antes de grandes responsabilidades. Jesus confirma esse princípio séculos depois. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Talvez hoje você esteja lidando com pouca força, pouca clareza, poucos recursos, mas aos olhos de Deus, o pouco é o campo do treinamento. Nada do que você está vivendo é desperdiçado. Nenhuma lágrima é ignorada. Nenhuma fidelidade passa despercebida. A Bíblia não promete ausência de dor. Ela promete presença de Deus no processo. Ela não promete atalhos. Ela promete propósito. Permaneça até o final. Porque, quando entendemos os princípios, estamos prontos para presenciar a intervenção e ela está mais próxima do que você imagina. Chega um momento na narrativa bíblica em que o céu parece se mover, não com barulho imediato, mas com precisão, com autoridade, com justiça silenciosa. Ruth entra na noite decisiva sem saber como sairá dela. Ela obedece às instruções de Noemi, não por estratégia humana, mas por confiança. Ela se apresenta vulnerável, sem discursos, sem exigências, apenas com fidelidade. Então, a história muda de direção. Boaz vê, Boaz entende, Boaz age, o resgatador se levanta. Aquele que tinha autoridade legal assume a responsabilidade. O nome de Ruth, antes ligado à perda, agora se conecta à redenção. Deus intervém, Deus age, Deus honra. A mulher estrangeira torna-se parte da linhagem que conduzirá ao rei Davi. Séculos depois, ao próprio Cristo. O que parecia fim era começo. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia silêncio era estratégia divina. Com José, o clímax vem de forma igualmente inesperada. Uma prisão, um sonho, um chamado repentino. Em um único dia, José sai do esquecimento para a autoridade, do cárcere para o governo, do abandono para a posição de honra. Deus não apenas o liberta, Deus o estabelece. O juízo contra a injustiça acontece. A revelação se manifesta, a intervenção é completa. Frases se repetem no céu e na terra. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. O mesmo Deus que permitiu a dor conduz o milagre. O mesmo Deus que silenciou por um tempo, agora responde com abundância. Escreva nos comentários um versículo que represente esse momento de virada na sua vida. Deixe seu like como gesto de reciprocidade a esse agir divino que ainda acontece. Permaneça até o final, porque a história não termina no clímax. O milagre resolve o momento, mas a transformação prepara o futuro. E é isso que Deus quer fazer agora, porque depois da intervenção vem a aplicação. A Bíblia não conta histórias apenas para informar, ela conta histórias para transformar. E quando Ruth e José atravessam um recomeço, Deus também está falando diretamente com você. Talvez sua ansiedade hoje não seja sobre o passado, mas sobre o amanhã, sobre contas, sobre decisões, sobre filhos, sobre relacionamentos que parecem frágeis demais para suportar mais pressão. Ruth nos ensina que o futuro não se constrói com controle, mas com fidelidade diária. Ela não sabia como seria sustentada, ela apenas escolheu permanecer e Deus cuidou do resto. Jesus confirma esse princípio quando diz:
Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. A ansiedade nasce quando tentamos carregar sozinhas aquilo que Deus nunca nos pediu para carregar sem Ele. José nos ensina sobre o medo do futuro. Mesmo com promessas, ele passou anos sem ver resultados. Mas a Bíblia revela que Deus estava organizando tudo nos bastidores. Talvez você esteja se perguntando se suas orações ainda são ouvidas, se suas lágrimas ainda têm valor, se sua fé ainda é suficiente. A palavra responde com clareza: os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Sobre preocupações financeiras, a história de Ruth é direta. Ela viveu provisão diária. Não abundância imediatal, mas sustento constante. E Deus se revelou como provedor fiel sobre dilemas familiares. José mostra que Deus pode restaurar relacionamentos que pareciam irrecuperáveis. Ele transforma a dor em reconciliação, trauma em propósito. Se você se sente só, lembre-se, Ruth caminhou como estrangeira. José viveu esquecido, mas Deus nunca os abandonou. A fé abalada não desqualifica você, ela apenas revela que você é humana. E Deus trabalha com humanos cansados, não com personagens perfeitos. Quando o cansaço pesa, Deus não exige mais esforço. Ele oferece descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Escreva nos comentários aquilo que você deseja entregar a Deus hoje. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à palavra que te sustenta. Permaneça até o final, porque Deus ainda quer falar ao seu coração. A aplicação da palavra não remove a luta, ela muda a forma de atravessá-la. E ainda há uma promessa final a ser liberada. Há uma voz que atravessa toda a Escritura. Uma voz que não grita, uma voz que não acusa, uma voz que consola. É a voz de Deus dizendo: eu vejo você. Deus vê o que ninguém percebe. Vê o esforço silencioso. Vê a fidelidade que não recebe aplausos. Vê as noites longas e os dias pesados. Assim como ele viu Ruth no campo, assim como ele viu José na prisão. Deus vê você agora. Deus cuida mesmo quando o cuidado não é imediato, mesmo quando parece invisível, mesmo quando a provisão vem em pequenas porções diárias. A palavra afirma: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Deus guia mesmo quando o caminho não está claro, mesmo quando a decisão parece pesada demais, mesmo quando a dúvida insiste em permanecer. Ele promete instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir. Deus sustenta quando as forças acabam. Quando o corpo cansa, quando a alma pede descanso, Ele sustenta com graça, Ele sustenta com presença, Ele sustenta com paz que excede todo entendimento. E Deus restaura o que foi perdido, restaura o que foi quebrado, restaura o que parecia irreversível. A história de Ruth termina em família, a história de José termina em reconciliação. A sua história ainda está em andamento. Talvez hoje você precise ouvir isso mais uma vez. Deus não desistiu. Deus não se esqueceu. Deus não errou com você. Escreva nos comentários uma palavra que represente aquilo que você espera de Deus. Deixe seu like como gesto de reciprocidade à presença que te alcança agora. Permaneça até o final, porque ainda há um encerramento preparado com propósito. Quando tudo dá errado, Deus continua sendo Deus. E isso é suficiente. Toda a história bíblica de recomeço termina em silêncio reverente. Não porque tudo foi resolvido de forma simples, mas porque algo foi restaurado no lugar certo. A confiança, Ruth não voltou a Moabe. José não voltou a ser quem era antes. Ambos seguiram adiante transformados. Quando tudo dá errado, Deus não devolve o passado. Ele constrói algo novo, mais profundo, mais maduro, mais alinhado com um propósito eterno. Talvez você tenha chegado até aqui carregando cansaço. Talvez ouvindo esse vídeo enquanto o coração pede descanso. Talvez tentando entender por que a sua história passou por caminhos tão difíceis. A Bíblia não responde todas as perguntas, mas ela revela o caráter de Deus. Um Deus que vê, um Deus que guia, um Deus que sustenta, um Deus que restaura. E se hoje você sente que tudo deu errado, talvez seja porque Deus está te conduzindo a um recomeço,
que ainda não se revelou por completo. Curtir este vídeo não é um gesto comum. É um ato de apoio à palavra de Deus que continua alcançando corações cansados. Escreva nos comentários um versículo bíblico como ato de fé, declarando que sua história não termina na dor. Inscreva-se no canal para manter essa vibração ativa, não como compromisso com um conteúdo, mas como continuidade de uma jornada espiritual. E permita-se assistir ao próximo vídeo como continuação dessa caminhada, porque Deus não trabalha em capítulos isolados, mas em processos completos. Quando tudo dá errado, Deus ainda escreve finais que começam de novo. Permaneça, confie, descanse. A história ainda está sendo escrita.